Teremos de novo, então, mais um painel e vamos tentar utilizar esse tempo para falar de futuro, como a Edilene bem destacou, o que é sempre muito interessante. Eu começo com você, Vitor, até para a gente entender como que é inteligência artificial, algo tão falado, algo tão usado já também, mas como a inteligência artificial já está ajudando a prever e prevenir acidentes em operações de mineração, que a gente sabe ainda é um ambiente, ainda tem uma possibilidade de risco, infelizmente, muito grande. Bom dia. Boa tarde já. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Eu queria começar dizendo que, como a IA é talvez a tecnologia mais disruptiva da nossa geração, e ela se aplica a quase todos os setores, na mineração não poderia ser diferente. Então, já existem alguns anos em que empresas estão empregando tecnologias de IA para diversas coisas, inclusive para monitoramento, né? Nessa parte de segurança que é tão importante. E já temos empresas colhendo resultado. Então, a gente tem empresas comentando que eles já têm uma redução de 35% do número de acidentes nos últimos 3 anos por conta de aplicação de tecnologia de IA, né? E antes até de explicar em mais detalhes, só me permita cumprimentar algumas pessoas rapidamente. Claro. Então, eu queria primeiro cumprimentar o Rubens Menin, que é um empresário que eu admiro muito, porque ele sempre está nesses movimentos que tentam juntar Minas Gerais em torno de pautas importantes para o futuro, né? Eu que tive muitos anos ajudando no Conselho do Orbe, em que o Banco Inter faz parte, a MRV faz parte, e o Orbe é o principal hub de inovação de Minas Gerais, né? Não é à toa. E também agradecer, né, o convite do pessoal da Itatiaia, e também não posso deixar de cumprimentar não só o Argeu, mas o pessoal todo da Itaminas que está aí, que são nossos clientes, né? Clientes da Proteus. A gente está fazendo um projeto super bacana com eles lá. E, retomando esse ponto, existem muitas tecnologias que a gente precisa entender o problema de forma um pouco mais compartimentada. Então, quando a gente fala inteligência artificial, isso é um campo muito amplo de aplicações. E aí, quando você vai descendo dentro dos problemas e processos das empresas, a gente consegue enxergar isso melhor. Então, nesse fenômeno, por exemplo, de monitoramento de barragens, como já foi citado hoje, um dos problemas de monitorar qualquer coisa é porque a gente precisa fazer isso com a maior frequência possível. Quando você só tem acesso a seres humanos dentro do processo, o que vai acontecer? O ser humano, ele cansa, ele precisa dormir, você tem que ter várias equipes, aí você tem um problema de comunicação enorme. Então, quando você coloca esse tipo de tecnologia, você consegue fazer um monitoramento em tempo real, muito mais rápido, muito mais eficiente, e colocando o ser humano naquilo onde ele realmente é bom. Então, a gente é muito melhor do que a máquina para entender contexto, para entender se um alarme é realmente algo que é muito sério ou se foi simplesmente uma falha de diversos sistemas. Então, quando a gente começa a colocar essas tecnologias para poder entender se a gente tem um problema de vazamento de gás em uma mina, se a gente tem uma fissura que pode ser um problema, né? Então, a gente consegue detectar esse tipo de coisa muito antes. E aí, fechando esse aspecto, a gente tem uma aplicação muito interessante da IA, não só para segurança, mas especialmente na parte de logística, né? Aí a gente traz para um outro cenário, em que a gente começa a ver a mineração como um processo que é muito complexo e que tem várias aplicações. E aí, resumindo, se eu fosse colocar assim, eu acho que a gente está começando a aplicar a IA, tá? É uma tecnologia muito poderosa e que tem muita coisa para ser feita nesse segmento. Vamos tentar começar a aprofundar isso com os nossos outros entrevistados aqui, mas falando com você, Argel, a gente está falando muito de desenvolver empresas. Será que é possível também desenvolver cidades, desenvolver pessoas? O quanto que a Itaminas pensa nisso, se preocupa com isso, e é possível fazer com tecnologia, inteligência artificial? Boa tarde. É a tecnologia. Boa tarde, Márcio.
Muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do evento. Estou muito honrado de estar representando aqui a Itaminas. Quero agradecer ao senhor Rubens e o João Vitor também, porque momentos como esse é luz para o nosso setor. E é o que nós precisamos para que a gente possa construir cada vez mais um setor consciente e responsável. Falando um pouco sobre a Itaminas é uma jovem empresa com 67 anos de história. Foram construídas por diversos capítulos e, no ano passado, passou por uma transformação que foi a aquisição da totalidade de suas ações por 3 grandes grupos mineiros empresários, com um foco muito específico: transformar, revolucionar através de uma gestão ativa, consciente e com uma estratégia bem consolidada. E quando falamos de estratégia, é aí que a inovação entra. A inovação, ela deixa de ser algo pontual. A Itaminas sempre teve inovação ao longo de sua história, mas algo pontual através de grandes projetos. Mas hoje a inovação está dentro do nosso objetivo estratégico. E é muito bom relacionar quando a gente vê a inovação além da empresa, né? Nós temos diversos projetos operacionais que estamos utilizando através da Proteus Academy, um roadmap de priorização dos próximos 12 meses. Mas, voltando à sua pergunta, é algo que nos deixa muito honrado e muito orgulhoso em falar que a inovação ela é além de tecnologia. A inovação começa quando se traz adicionalidade, melhoria de processo, e aí se vem o social. A inovação social é o que nos move, é o nosso propósito de estar fazendo cada dia a nossa energia fluir. E nós temos um projeto que eu me orgulho bastante em dizer, linkado também ao painel passado do ISG, que é o planejamento estratégico da cidade de Sarzedo para os próximos 10 anos. E junto com a Fundação Dom Cabral, nós estamos estruturando o GMA, Gestão Municipal em Ação. E é um sistema onde o município atua diretamente, mas somos nós, o setor produtivo, que estamos incluindo porque nós precisamos de transparência, de comunicação, para que a governança estenda, não só para dentro da empresa, mas para fora. Nós queremos olhar daqui 10 anos e ver o desenvolvimento das pessoas, porque é isso que nos move, e também do município. Muito bom, a gente vai continuar essa conversa mais para frente. Seu Otto, como ex-secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, agora CEO da CSN, eu acho que neste ano de COP30, esse tema, o tema ambiental permeou os outros debates, não seria diferente, né? Ainda mais este ano de COP30 no nosso país. Pergunto como é que a gente consegue, com essa mineração inteligente, conciliar o aumento de produção com uma responsabilidade socioambiental. Márcio, boa tarde. Bom, primeiro, agradecer a Itatiaia, CNN, pelo convite, em especial ao Rubens e ao João Vitor Xavier. Dizer também da importância desse evento para o nosso setor, porque, principalmente nós que somos mineiros, né? Mineiros aqui, eu diria até que mineiros ao quadrado, porque nós somos mineiros, aqueles que nasceram em Minas Gerais, e somos mineiros porque mineramos. Né? Então, essa é uma atividade fundamental, intrínseca do nosso Estado. E é importante dizer que para a mineração acontecer, gente, só existe uma condição fundamental, é que exista o minério. Não pode ter mineração se não tem minério. E Deus nos abençoou ao colocar o minério em Minas Gerais. A gente não pode transformar uma bênção de Deus numa maldição. Eu acho que esse evento tem essa particularidade importante de mostrar para as pessoas que a mineração é, na verdade, aproveitar uma bênção de Deus. Bom, falando sobre a questão de segurança e ambiental, o que a inteligência artificial permite, né, que a gente avance? Então, hoje em dia, todas as barragens, né, elas são monitoradas 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. E, realmente, esse monitoramento, ele fica mais preciso, com maior confiabilidade, à medida que você consegue automatizar, você consegue colocar um sistema supervisório em cima dele, de tal forma que ele possa, pelo menos, apontar para, então, uma análise humana, se tem algo que é normal, ou, às vezes, um erro de sistema, ou se é algo que realmente precisa da atuação do ser humano. Então, isso aumenta em muito a segurança. É importante dizer que esse sistema de monitoramento, eu falei aqui de barragens, mas também está sendo aplicado às pilhas. E hoje eu vi aqui a discussão, quando se fala sobre pilhas, realmente não existe uma lei que regula
a construção de pilhas, mas existem normas técnicas que as empresas seguem. E o setor tem certeza que é a favor que se exista a regulação sobre pilhas, né? Porque todos nós estamos trabalhando, né? Estamos usando a mineração a seco, né? E para nós, o que nós queremos é regras claras, regulação clara. E isso é o bom para todo mundo, né? É isso que a gente quer. Então, a inteligência, ela permite o monitoramento sobre barragens, sobre pilhas, monitoramento de poeira, que são reflexos inerentes, obviamente, da atividade de mineração, né, mas que podem ser medidos, monitorados e minimizados. Interessante. Fernando, como é que a gente compara o que a gente tem hoje com o que havia no passado, mas para pegar num gancho, claro, a sua experiência é fundamental nisso, a sua vivência talvez possa nos ajudar a entender. Não sei porque você está rindo. Não estou chamando de velho, por favor, mas experiente. Não, eu sei não. Eu tenho uma diferença de velho e de idoso. Eu sou idoso. Agora conheço muita gente de 30 anos e 40 anos, muito velho. Alma velha, né? Alma velha, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar isso, então. Como é que você está acompanhando essa evolução em relação ao que nós tínhamos no passado, mas principalmente, onde que o Brasil deveria se inspirar em exemplos de outros países, em exemplos de outras nações, para entender a importância da tecnologia e, em cima de tudo isso que nós já falamos até aqui? Tá. Primeiro que eu tenho que te agradecer que você me deu um prime time para falar, né? Sempre. Não é verdade? E eu queria cumprimentar os companheiros da mesa, Vitor, Argeu, meu amigo Otto e meu companheiro, colega engenheiro. E dizer o seguinte, João Vitor, Vitória, e não é à toa que o Rubens levou a presidência da CNN, é levar um mineiro para lá. Eu tenho que começar agradecendo ao meu amigo Rubens, porque em setembro do ano passado eu tive a oportunidade de saudar o Rubens em Belém, esqueci, né? Em Lisboa, na Câmara de Comércio Luso-Brasileira, que o Rubens é um grande investidor, e vocês já tomaram aí, o melhor vinho que tem é o Menin. Vocês podem tomar sem problema. Parabéns, Rubens, por esse trabalho. E você, Rubens, tem que ser exemplo para muitos jovens. Nós estamos, Flávio, com um problema sério, estamos aí, você falando, nós no Brasil não vamos para frente se nós tivermos uma engenharia. Nós estamos com déficit de engenheiros. De cada 100 engenheiros que formam, 35 registros e só 15 trabalham. Um dado, a China vai formar esse ano 700 mil engenheiros. Nós vamos formar 10 mil. Não, sem engenheiro não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, não tem construção, tem mineração, metalurgia, automobilístico, tudo que vocês pensarem. E aí você está dizendo, eu tenho que falar um pouco do passado. Aproveitando, eu queria saudar, pedir licença ao prefeito João Marcelo, acho que ele está aí. Ô, prefeito, vou pedir para saudar o Nozinho, nosso prefeito da Grande São Gonçalo do Rio Abaixo, terra que eu sou cidadão honorário e companheiro, né, Flávio? Que tem um Senai com o meu nome, então é uma cidade que eu carrego com muito carinho. Mas, eu quando iniciei minha vida profissional, Márcio, se permitir, Claro. eu vou falar de 2 instrumentos aqui que eu acho que ninguém aqui conhece, a não ser o Rubens Menin. Nós fazíamos planejamento de mina com planímetro e régua de cálculo. Quem é que sabe o que é isso aqui? Ninguém? Não tinha computador, não. Era com planímetro. Você usava o planímetro, tirava a dimensão, multiplicava pela altura, usava a régua de cálculo e fazia o planejamento de mina. Fiz muito lá na mina de Conceição do Cauê isto. E aí, Flávio, a evolução veio. As seções verticais eram feitas com papel manteiga, papel vegetal. Depois você fazia uma seção horizontal e planejava. Aí veio a evolução. No final da década de 80 começou a aparecer o computador. Então, a inteligência artificial, Vitor, só existe se tiver a inteligência humana. Atrás do inteligência artificial, do inteligência burra, nós teremos resultados burros e negativos. A inteligência artificial não conserta. Quem conserta é a inteligência humana. Esta é fundamental, Flávio Rosco. Esta é fundamental para que possa. E aí, hoje nós temos
um sistema informatizado, automatizado, onde, na minha época, você ia com a topografia, colocava uns marcos, alocava a escavadeira ou carregadeira e até ali. Hoje tem tecnologia embarcada. Quando eu comecei, os caminhões eram com marcha, os Euclides antigos, que ninguém nem sabe o que é isso. Hoje você tem um caminhão fora de estrada, ou um Electra-Haul, um Haupac, um Komatsu, que o conforto é melhor do que qualquer automóvel que a gente possa aqui. Totalmente automatizado. Tem a tecnologia embarcada, Vitor, de GPS, que mostra até onde a carregadeira vai naquele minério que interessa, e já calcula o peso, e o caminhão sai pesado e comunica. Então, isso traz o quê? Segurança, otimização. Eu vou dar um dado. Quando eu formei, a recuperação nas minas de minério de ferro eram de 15%. Hoje, 85%. A gente recirculava zero de água. Hoje é 90%, 95%. Então, essa inteligência tem que ser aplicada. Se tiver tempo, eu vou falar na segurança que a inteligência, a tecnologia trouxe às operações. Teremos tempo, teremos tempo. Rafael, é importante ter você aqui como vice-presidente executivo técnico da Vale. E a gente vai falar de inteligência artificial, de benefícios para a população local, para a produção, questão ambiental, tudo isso é importante. Mas pegando até um gancho do que o senhor Fernando nos traz agora, acho que foi o ministro que disse, nós temos que crescer e evoluir com casos de corrupção, temos que crescer e evoluir quando enfrentamos tragédias, como as que recentemente aconteceram aqui em Minas Gerais. Mas eu coloco nessa equação também agora Donald Trump. E a gente sabe como ele está de olho nos minerais críticos, nas terras raras, o quanto que tudo isso que a gente está discutindo aqui, de inteligência artificial, de desenvolvimento das empresas, desenvolvimento das cidades, nos faz garantir esse produto, essa commodity, que é tão importante para o futuro do planeta, o quanto que isso é importante que a gente persiga isso nas nossas empresas. Com certeza, Márcio. Obrigado. Primeiro, muito feliz em estar aqui hoje, vendo esse prédio cheio, né? A última vez que eu estive aqui foi na pandemia, e depois nós não voltamos aqui. E parabéns também ao Rubens, né, por organizar esse evento, pela sensibilidade de ser aqui na mina de Águas Claras, que é uma mina em fechamento, em definição, em processo de uso futuro, que em breve vai ser um espaço para o cidadão mineiro, Belo Horizontino, Nova Alimense, vir ocupar, né, uma área tão bonita, tão preservada que nós temos aqui dentro do município. Então, é muito bacana de ver isso aqui sendo ocupado e sendo um espaço para a gente discutir assuntos tão relevantes, né, como dito. Eu sempre comento que não existe a transição energética sem a mineração. Talvez o mundo nunca precisou tanto da mineração como o mundo vai precisar nos próximos, diria, anos e séculos. Né? Não existe tudo que a gente tem hoje se associa com mineração. O que a gente, de fato, precisa, o grande desafio, é como que a gente mostra que a mineração é sustentável, traz valor compartilhado, né? Como é que a gente, de fato, mostra que a mineração é uma indústria altamente tecnológica. Quem tem uma imagem da mineração que é simplesmente extrair minério, né, e deixar um grande passivo, é uma visão muito equivocada. E talvez o Brasil hoje, eu diria, ele tem liderado essa transformação na indústria global. Talvez pelos acidentes, né, a mineração no Brasil, ela tem acelerado o desenvolvimento de tecnologia e de sustentabilidade de maneira genuína do que quando a gente vê fora. A gente tem sempre uma imagem, a Austrália opera muito bem, o Canadá opera muito bem, mas a gente não olha para dentro e vê o tanto que a gente tem avançado no país. Não sei se vocês têm ideia, mas, por exemplo, a disposição de rejeitos filtrados, compactados, hoje, o Brasil é referência mundial. Na escala que se faz aqui, com o nível de controle, com o nível de tecnologia que se tem no Brasil, é o único no mundo. Né? Quando você olha hoje o uso de equipamentos autônomos, mina autônoma, porto autônomo, né, o nível de controle que a gente tem nas nossas ferrovias, que são referências mundiais no Brasil, as ferrovias que a gente tem hoje para transportar minério, a indústria de mineração é uma indústria que inova muito. Mas voltando à sua pergunta dos minerais críticos, esse é outro ponto super importante. O Brasil tem um potencial geológico extraordinário. Nós temos um potencial conhecido e ainda não conhecido extraordinário. Nós temos uma posição geográfica e geopolítica extraordinária também, né? Apesar de nos últimos eventos que a gente tem visto, tem se deteriorado um pouco, o Brasil ele sempre se posicionou como um grande aliado, um grande amigo de todo mundo. E isso traz muitos benefícios. Com o potencial geológico que a gente tem,
né, com a capacidade de execução, né, eu acho que o Brasil pode se tornar em breve um grande fornecedor não só de minerais críticos, mas de toda uma cadeia estendida, né, de trazer investimentos para o país, de poder trazer empregos, de desenvolvimento. A gente tem uma abundância de energia renovável no Brasil, diferentemente de outros países, né? Nós sabemos fazer hoje proteger. Quem não conhece, por exemplo, as operações da Vale na Amazônia, a Vale é a empresa que mais protege na Amazônia. Se olha o mosaico de Carajás, a Vale ocupa 3% e protege 97% de floresta. Quando você sai da área da Vale, você vê desmatamento. Então, é uma imagem que a gente, infelizmente, vende pouco. O Brasil, a gente acaba sendo vendido pelos acidentes. E, para concluir, a gente tem que vender o que a gente tem aprendido com os acidentes. O que o Brasil também tem feito na eliminação de barragens construídas pelo método de montante é o único no mundo também. Só a Vale está desembolsando 5,3 bilhões de dólares em eliminação de barragens. 5,3 bilhões de dólares em eliminação de barragens, um programa que é inédito no mundo. Nunca se foi feito isso. Está sendo feito em Minas Gerais, com segurança, com cuidado, com supervisão, dentro dos prazos requeridos. Então, diria que a gente está muito bem posicionado, o Brasil, no que tange mineração. Precisamos de integrar todos os entes, todos os stakeholders, né, o contexto político, o contexto empresarial, né, regulatório, para a gente, de fato, avançar nessa direção. Voltar a falar um pouco de evolução com você, Vitor. E quem cria toda essa tecnologia que o Rafael nos disse, por exemplo? Até que ponto startups de tecnologia conseguem fazer esse tipo de... conseguem entrar nesse mercado, digamos assim? Quem é que está com essa tecnologia nas mãos para botar para funcionar? Eu gosto muito desse mote de que a inteligência humana é muito superior. Tá? Apesar de a gente ter, né, todo um ar aí que tenta colocar a inteligência artificial num patamar que ela ainda não está e talvez nunca chegue. Tá? Então, assim, quem que cria de fato? A gente tem toda uma cadeia, e aí a gente coloca, né, as engenharias que estão mais próximas ali do campo de computação, a engenharia elétrica, a engenharia de computação, né, a ciência da computação, a matemática computacional. Então, assim, na prática, a gente tendo mão de obra boa, a gente acaba demandando isso das boas empresas onde vão estar em volta. E aí a gente acaba indo para as startups. Então, na prática, as startups elas vão ser aquelas empresas que têm ali, talvez, a capacidade não só técnica, científica, mas o investimento e o modelo de negócio para furar uma bolha onde vai nascer a inovação. E a gente tem excelentes empresas no Brasil criando tecnologia nacional, inclusive em cases que são famosos no mundo inteiro, para veículos autônomos, por exemplo, né, que tem tudo a ver com inteligência artificial. Então, quando a gente pega essa tecnologia que permite com que esses caminhões operem na Vale, por exemplo, né, ali sozinhos, a gente passa por uma empresa, por exemplo, né, uma delas que faz isso, é uma empresa que foi criada por professores da Universidade do Espírito Santo. Então, uma junção com bons alunos, bons professores, o capital certo, o modelo de negócio certo, faz com que essas empresas possam surgir, né? A minha empresa que eu vendi para o iFood em 2019, que era a Requima, ela é o mesmo fruto, a mesma coisa, né? Um dos meus sócios, que era nosso sócio guru, é muito amigo, inclusive, do professor Anastasia, né? Estava aqui porque eles são contemporâneos, mas é o Ivan Moura Campos, que é PhD em ciência da computação, e ali nos guiou nessa jornada, né? Então, a Requima, que foi referência na América Latina e no mundo em implantação de IA, surgiu do mesmo fenômeno. Então, o que eu acho que é uma lição muito, muito importante para grandes empresas é que a gente precisa olhar para esse lado para fazer inovação aberta, né? Então, não dá para fazer tudo de dentro. Não dá por quê? Porque, às vezes, as empresas elas são grandes demais e elas ficam lentas. Lentas para um mercado em que isso demanda velocidade. Então, acho que o ponto quem cria
são boas pessoas, bem treinadas e bem qualificadas. E o Brasil tem excelentes universidades. E eu acho que um mote muito importante para que essa criação, de fato, permaneça no setor e para que a gente seja competitivo globalmente, né, com outros países nos próximos anos, é que as empresas abracem a inovação aberta. Então, as grandes empresas precisam saber lidar com as startups, porque comprar de uma startup é diferente, né? E eu estou falando disso porque eu já vivi na pele, né? Então, eu passei casos em que o pessoal ligou para a Requiem e queria comprar uma IA, né? Eu falei assim, olha, então, isso não é um negócio que você compra como se fosse um servidor. Não é assim que funciona. Eu vou dar uma passada aí e a gente conversa. Então, eu estou falando de uma grande empresa que é aqui de Minas Gerais, né? Então, assim, enquanto as empresas não tiverem o cuidado, né, para conseguir lidar com esse setor, vai ser muito difícil tratar a inovação de verdade. Argel, eu queria tratar com você sobre minerais críticos mais uma vez. O Rafael começou com isso, e eu lembro aqui, no primeiro painel, eu falei do ministro Haddad, quando ele disse a importância de ter um marco regulatório, e ele falou também, nessa mesma entrevista, e eu peço desculpas que eu não lembro para quem foi essa entrevista, sobre minerais críticos, a importância do enriquecimento. Já se falou muito aqui, enriquecimento de minerais, como isso dá valor, como isso gera valor. E o ministro Haddad disse na entrevista dele que nós não temos capacidade hoje técnica de enriquecer minerais críticos. É isso mesmo? E o que falta para a gente ter isso, se é que a gente não tem? Perfeito, Márcio. Vou relacionar o minério de ferro, que claro. Eu tenho certeza que o minério de ferro, não existe transformação realmente, e falar de descarbonização sem falar do minério de ferro. E enriquecer o minério de ferro é algo que nós aqui do quadrilátero ferrífero temos essa vantagem. Como o Lucas bem disse aqui, nós temos uma vantagem da tipologia do material. Então, nós estamos investindo em processo, estamos investindo em desenvolvimento para que a gente pegue o nosso minério de baixo teor de ferro, consiga atingir rotas de processo para que a gente possa entrar na rota da descarbonização através do minério de alta qualidade. E, para isso, nós precisamos de investimento, né? Investimentos em rota de moagem, flotação, para que a gente tenha um minério de cada vez mais teor de ferro e que a gente possa contribuir para a rota da descarbonização da siderurgia mundial. Então, assim, o minério de ferro ele tem um papel fundamental toda nessa jornada da descarbonização. Mas a gente tem como desenvolver essa tecnologia do minério de ferro para outros minerais, por exemplo, esses críticos, raros, tão valiosos hoje em dia? Acredito que sim, assim, relacionado a Itaminas, estamos bem focados no minério de ferro, mas eu acredito que os minerais críticos nós também temos essa grande vantagem aqui no Brasil. Talvez com o seu Otto Levi a gente possa complementar um pouco isso, como CEO da CSN, para a gente entender como estamos preparados para competir globalmente, ou como estamos nos preparando para competir globalmente, especialmente em cima dessa questão da tecnologia. Então, Márcio, eu acho que, especialmente dos minerais críticos, acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque, mais uma vez, o Brasil tem grandes reservas. Então, assim, a condição sine qua non para que você possa produzir algo, em termos de mineração, é que você tenha o minério. Nós temos. E o que precisa acontecer para que isso se torne uma realidade, porque existe também capital no mundo para investir na produção, no refino dos minerais críticos. O dinheiro, ele existe, está abundante no mundo. As pessoas querem diversificar o risco China. Agora, o que precisa para que isso aconteça? É um bom marco regulatório da mineração, para atrair os capitais para cá, que o setor seja estável, que tenha regras claras, para que o bom empresário venha, invista e ganhe dinheiro e desenvolva o país. É isso que nós precisamos. Eu quero te dar um exemplo aqui do minério de ferro. Sim. Obviamente, o minério de ferro no Brasil é a principal atividade na indústria de mineração, mas podia ser muito maior do que é. Na década de 90, a produção do Brasil e da Austrália em minério de ferro eram paralelas. Hoje, o Brasil saiu de 100 milhões de toneladas na década de 90 para 400 milhões de toneladas. A Austrália saiu do mesmo patamar de 100 milhões de toneladas para 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Isso significa que o Brasil, nesse período, em 25 anos, 30 anos, nós deixamos de arrecadar, sabe quanto? $1 trilhão. Então, nós temos, de novo, Deus nos abençoou, temos os minerais críticos. Precisamos regular bem, colocar regras claras e simples, para que o investidor possa vir,
para que a gente possa gerar riqueza para as pessoas, para a sociedade, né, e desenvolver o país. O Fernando disse que queria falar um pouco sobre segurança do trabalhador, e esse é um ponto importante, né? Ainda é um setor de risco, a gente sabe disso, mas a tecnologia está diminuindo muito esse risco. Muito. Mas eu queria só voltar um pouco aqui. Deixei de saudar aqui a minha amiga Edilene Lopes, que mais um trabalho do Rubens Menin, esse mineiro que leva o nome do Brasil, o nome de Minas para o Brasil. A Edilene está lá agora na nossa CNN também. E eu não podia deixar de saudar aos presentes aqui, deputados, ex-deputados, como Bilac Pinto, o Fabinho Ramalho, que é também um outro mineiro que luta por Brasília, viu, João Marcelo? O Fabinho é um grande lutador. Mas eu queria só voltar um pouco de minerais críticos. A minha geração, eu sou engenheiro de Minas, com formação em metalurgia e geologia, da turma antiga, lá da Escola de Minas, Rafael. E o grande professor, um dos maiores professores de engenharia de mineração, de engenharia mineral do Brasil, era o catedrático Dr. Joaquim Maia. Vou falar para vocês o que ele falava. Os bens minerais não existem. Para você, Vitor. Você sabe que os bens minerais não existem? Não. Eles são feitos pelo homem. Eu tenho uma mina de ouro aqui, Flávio, a 3 mil metros de profundidade. Se não tiver muita engenharia, muita tecnologia, muita segurança, o que essa reserva vale? Não existe. Então, isso serve, se aplica. Agora, na segurança especificamente, também saudar o Luiz Márcio aqui, presidente do Sindiestra, representando os mineradores aqui presentes. Ô, Márcio, eu volto. A gente trabalhava numa mina subterrânea. Não sei se vocês sabem, numa mina subterrânea não podia entrar nem mulher, nem padre. Não podia, era proibido. Né? Então, você vê que coisa... Nem padre? Nem padre, porque usa saia, batina. Então, tinha essa... Como é que chama, João? Essa superstição internacional. Superstição, acho que é a palavra aqui. A gente trabalhava nas minas subterrâneas com o operador na frente de lavra com um martelete, um compressor, o ar-condicionado, e ele fazendo os furos para detonar e avançar a galeria. Você imagina bem? O número de trabalhadores, está aqui João Marcelo que sabe, de silicoses encontradas. Visita hoje a mina da Anglo Gold lá em Cuiabá. O ambiente dentro da mina da Anglo Gold em Cuiabá, Rubens, é melhor do que o ambiente de Belo Horizonte, o ar. E nós temos a tecnologia embarcada onde os operadores ficam remotos. Não tem mais operador. Então, quer dizer, é isso que é fundamental. E eu falando de engenharia, eu não podia deixar de citar, nós brasileiros não valorizamos nosso país, como bem disse aqui o ministro na abertura. Olha para vocês verem, a Petrobras opera no pré-sal a 2 mil metros de lâmina d'água, a 7 mil metros de profundidade e retira o petróleo. Com engenharia brasileira desenvolvida no SEMPS, no Rio de Janeiro. Nós não valorizamos isso. E essa engenharia prometiu a nossa autonomia, e no mês de julho o Brasil bateu o recorde de 5 milhões de barris dia. Eu sou do tempo que produzia 100 mil barris dia. Importava 600 mil do Iraque, vocês devem lembrar muito disso. Quer dizer, essa tecnologia dá segurança, e a segurança nas operações mineiras. Na operação da Vale, está aqui a Vale do lado aqui, um operador de vale hoje, de escavadeira, de caminhão, de tratamento, ele tem uma condição de trabalho com a tecnologia abarcada que ele praticamente só usa a inteligência natural para aplicar a inteligência artificial. Então, esse é o desenvolvimento. Nós evoluímos muito, e temos muito a evoluir, mas a engenharia tem. Eu queria sugerir ao Rubens, ao Rodrigo, ao João e ao Bruno. O Rubens Menin fez na sexta-feira um evento maravilhoso que eu tive a oportunidade de acompanhar. Ele reuniu no estado do MRV do Cruzeiro, do Atlético, desculpa. Eu errei aqui. Ele reuniu lá pessoas para tratar da educação financeira. Por que nós fazemos o evento do Projeto Aula para tratar da engenharia? Fica com isso aí na cabeça, Bruno. Fica. Nos moldes que ele fez com a educação financeira no sábado. Parabéns pela iniciativa, viu, Rubens? Rafael, você nos trouxe exemplos da Amazônia, e é interessante a gente ter os exemplos, né? Talvez isso seja interessante. Então, a gente já teve um exemplo de sustentabilidade. No que a gente pode ter exemplos também de como a tecnologia nos traz eficiência e claro, segurança também?
Legal, acho que tem uma série de exemplos, né? E antes até de falar isso, o ano passado a gente lançou um programa nosso que chama Mineração do Futuro, onde a gente já consegue estabelecer roadmaps que vão nos levar ao que seria a mineração em 2040. E a gente já tem essa visão muito clara. Então, a mineração do futuro vai ser uma mineração minimamente invasiva, né, com muito mais tecnologia hiperconectada, com centros de controle, com fechamento progressivo. Você vai abrindo a operação e já vai fechando e reabilitando, totalmente conectada com a sociedade. AI by design, você já começa com AI no design da operação. Então, a gente já tem isso tudo estabelecido. Nós fizemos um grande benchmark global, e não só com a indústria de mineração, nós temos um benchmark com outras indústrias, com a indústria aeronáutica, com a indústria farmacêutica, para a gente sair um pouco, né, do óbvio. Então, por exemplo, e a gente já vem executando isso. Mais um ponto da mineração do futuro. A mineração do futuro vai ser zero rejeitos. Ela vai ser carbono neutra. Então, nós já temos essa visão pronta e a gente vem trabalhando hoje dentro das nossas áreas de tecnologia e inovação. Inclusive, a Vale foi eleita agora, nós ficamos sabendo na semana passada, que é a segunda empresa que mais investe no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Perdeu só para a Petrobras, a segunda empresa que mais investe. Então, dentro desse roadmap de mineração do futuro, o que a gente já está entregando de resultado concreto? Hoje, a gente já está migrando para ter mais de 100 equipamentos autônomos nas nossas minas. Caminhões, perfuratrizes, escavadeiras autônomas, que trabalham sem operadores. Quantos já existem? Hoje a gente deve estar chegando em 50 para chegar até 90 até final de 2026. Essa é uma tendência. No futuro, os caminhões vão ser autônomos, então não vai ter nem operador. Hoje a gente já tem uma mina nossa, Brucutu, de São Gonçalo, que opera totalmente com equipamento, com caminhões autônomos, que inclusive é a melhor frota da Caterpillar no mundo, que tem o melhor desempenho de manutenção, de performance, de menos gasto de pneu. Então, ou seja, é um caminho sem volta. Outro exemplo que eu gosto de dar... O robô dirige melhor que o seu Fernando? Não, o Fernando dirige melhor, não o caminhão. Outro exemplo que eu gosto de dar, Márcio, que é real, é a mineração circular. Hoje, nós já produzimos, o ano passado, 12,7 milhões de toneladas via circularidade, a partir de rejeito. Então, a gente já vem na mineração circular, a gente espera até 2030 que 10% da produção da Vale seja via circularidade, a partir de rejeitos que vêm das barragens que estão sendo descomissionadas e que vêm por tecnologia também em processo mineral. Você comentou em processo, Itabira, que eu gosto sempre de citar, que é um grande exemplo, nós estamos lançando a primeira usina autônoma. Então, uma usina que você falou em recuperação lá, a gente quer aumentar em pelo menos 5% da recuperação metalúrgica com tecnologia, com AI. Nós temos na Vale mais de 1.500 modelos de AI já implantados. A Vale, o primeiro projeto de AI foi em 2017 na Vale. Então, assim, uma série de... Eu poderia aqui listar vários, Márcio, né? Em manutenção, uma série de questões que a gente tem de detecção precoce, mas, enfim, em função do tempo... Deixa eu só voltar rapidinho. A gente já está quase acabando, a gente vai voltar para isso, Fernando, fica tranquilo. Mas só para já num fecho final, e aí o senhor fala isso nesse fecho final, senhor Fernando, mas só para... A Vale é um grande exemplo, Rafael citou a Petrobras como outro grande exemplo, mas as empresas menores, isso é para um fecho já, Vitor, conseguem ter acesso a essa tecnologia? Empresas não tão grandes, não tão relevantes quanto Vale e Petrobras, conseguem ter acesso a essa tecnologia e a essa evolução? E aí eu peço que você feche, que o nosso tempo já está acabando já. Perfeito. Conseguem sim. Eu acho que um dos grandes pontos, né, para quem não sabe, né, IA não surgiu há poucos anos. Tá? IA é uma tecnologia que está, desde a década de 50, sendo evoluída, e a gente teve uma aceleração grande nos últimos anos. Né? A empresa que eu fundei era de 2008. Né? Então, o meu primeiro modelo de IA que eu fiz quando eu estava na faculdade ainda foi em 2009. Então, nessa empresa. E aí, em 2022, surgiu, né, a tecnologia que hoje é muito famosa, né, que é a do ChatGPT, que é a IA generativa. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo quem não faz nada, mesmo as empresas menores que não têm tanto acesso a capital, essa tecnologia ela é gratuita. E aí o pessoal me pergunta, tá, mas eu não sei nem o que eu faço, tal. Pega um problema da sua empresa e conta para a IA e pergunta para ela como é que você resolve isso. Então, já é uma forma de você ter quase que um consultor do Sebrae com acesso à internet inteira na
na palma da sua mão de graça. Mas, para boa parte das empresas, o que a gente recomenda é que elas tenham um plano. As empresas hoje elas têm plano para tudo, mas elas querem pegar uma tecnologia que é muito inovadora e que não é de fácil aplicação em tudo, e querem fazer, né, de qualquer jeito. Então, infelizmente, mais de 80% dos projetos de AI eles falham no mercado, tá? No número de mercado. Então, o plano ele é super importante. E aí, para fechar, eu só queria agradecer, né, aos meus companheiros aqui de painel. É uma honra estar falando aqui nesse evento que está maravilhoso, com tanta gente, né, de alto gabarito. Mas aí, acho que o recado final é possível usar para qualquer porte, e essa é a tecnologia da nossa geração. Então, em 2040, a mineração que vai resistir é a mineração AI by Design. É a que vai sobreviver. Ela não vai existir empresa nos próximos 20 anos que não use IA. Aham. Vai ser igual à internet. Então, essa é uma certeza que a gente tem, né? E eu fico brincando que essa é uma moda que, se ela for moda de verdade, vai demorar uns 30 anos para passar. Muito obrigado, Vitor Argel. Rapidamente, nosso tempo já acabou, tá vendo? Então, uma frase só para a gente fechar do que mais relevante temos nesse tema aqui. Perfeito. Inovação é gerar valor. E gerar valor para a comunidade, gerar valor para a empresa, e gerar valor para o meio ambiente. E eu acho que nós temos um papel fundamental nisso, mostrar o valor da mineração para a sociedade. Minerar é bom, quando feito com responsabilidade, sustentabilidade e pensando sempre no meio ambiente também. Muito obrigado, Argel. Otto. Bom, mineração, ela tem a ver também com a qualidade de vida das populações. Os municípios que têm atividade minerária possuem mais recursos, podem investir mais em saúde, segurança e educação. E vamos lembrar em termos de países. Vou citar 3 países que a principal atividade econômica desses 3 países é a mineração, muito maior do que no Brasil. Canadá, Austrália e Noruega. Aonde a qualidade de vida é melhor, né? Vamos nos comparar. Então, nós temos essa oportunidade de fazer o que vários países árabes estão fazendo no Oriente Médio. Usar o recurso mineral para depois melhorar a qualidade de vida da população e construir um futuro melhor. Nós temos o recurso mineral, podemos fazer a mesma coisa. Muito obrigado, Seu Fernando. Não, rapidamente, Márcio, você passou aqui por terras raras, eu citei o professor Joaquim Maia, que disse que os recursos minerais não existem. Eu sou muito cético. Primeiro que todos aqui, terras raras está errado, porque elas não são nem terras e nem são raras. Elas são abundantes. O grande problema que se fala do Brasil, Rubens, nós temos nós não temos investimento em pesquisa, não temos aerogeofísica, não tem sondagem. Qual é a rota de processo, Flávio, para obter esse minério? Então, nós temos... Qual a reserva? Me fala. E quem é mineiro aqui sabe, já dizia o Magalhães Pinto, mineração e eleição só depois da apuração. Muito obrigado. Rafael. Não, eu acho que, para concluir, a mineração, acho que ela tem, de fato, um grande desafio, que é comunicar melhor, né? Como eu falei aqui, não existe transição energética sem mineração. As pessoas têm que ter essa dimensão. E eu acho que é uma responsabilidade nossa. Casos como esse aqui da mina de Águas Claras, criar um espaço que as pessoas venham para cá e vejam o quão importante é o ciclo. Ele começa, ele termina, ele deixa valor e ele abre outras oportunidades para a região, né, de desenvolvimento. Então, cabe a nós, e aí a gente quer criar, inclusive já antecipando, eu acho que esse lugar aqui no futuro vai ficar fantástico, uma série de iniciativas, e a gente tem feito em comum acordo com a sociedade. A gente está escutando o que a sociedade quer para cá. Não é uma decisão da empresa. Isso é um novo momento de conexão com a sociedade. E também a gente quer criar um espaço aqui para mostrar essa mineração do futuro. Que venha uma criança e veja um cockpit de um caminhão, que hoje a gente opera vários equipamentos aqui de Belo Horizonte que estão em gongo soco, que estão em fábrica, a gente opera daqui. Será que se uma criança vir ver, né, uma pessoa que é contra a mineração, ver essa imagem, o poder que a gente tem de mudar essa imagem da mineração, e de fato ela é super importante para o Brasil, né, em todo esse contexto geopolítico. Então, eu acho que esse é o caminho, e é um caminho sem volta, esse caminho da sustentabilidade e da conexão com a sociedade. A gente está falando em inspirar empresas, mas inspirando pessoas também, né?